Bom, vamos dar continuidade. Agora estamos na página 85 da sexto capítulo, que é a neurose obsessiva. Freud está fazendo análise do caso, mostrando o caso. O conhecimento que tinha então da história sagrada não lhe dava oportunidade de sublimar a atitude masoquista predominante em relação ao pai. O menino transformou-se em Cristo, o que se tornou particularmente fácil para ele em virtude da coincidência dos aniversários. Assim, transformou-se em algo grande também, fato ao qual não foi dado devido destaque, num homem. Surpreendemos um lampejo de sua atitude homossexual reprimida na dúvida em relação ao fato de ter outro significado, senão a questão de poder ele próprio ser usado pelo pai como uma mulher, como a mãe na cena primária. Quando chegamos à solução das outras ideias obsessivas, encontramos essa intervenção confirmada. Sua ideia de que era insultuoso relacionar a figura sagrada com tais insinuações correspondia à repressão do seu homossexualismo passivo. Perceba-se que ele estava empenhando-se em conservar sua nova sublimação livre da mistura que esta derivava de fontes na matéria reprimida, mas não teve êxito. Não compreendemos até agora por que se rebelou também contra o caráter passivo do Cristo e contra o tratamento recebido de seu pai, o pai de Cristo, Deus, o pai com letra maiúscula. E desse modo começou também a renunciar ao seu ideal masoquista anterior, mesmo em sua sublimação. Podemos supor que esse segundo conflito era particularmente favorável ao afloramento de pensamentos obsessivos humilhantes do primeiro conflito entre a corrente masoquista dominante e a homossexual reprimida, pois é natural que num conflito mental todas as correntes de um lado ou de outros se combinem uma com a outra, mesmo que tenham as mais diferentes origens. Algumas informações recentes dão-nos o motivo dessa revolta e, ao mesmo tempo, das críticas que dirigia à religião. Também as suas pesquisas sexuais ganharam algo com o que ele aprendeu sobre a história sagrada. Até então, não havia tido motivos para supor que as crianças só provinham de mulheres. Pelo contrário, a Anania fizera-lhe crer que ele era filho do pai, enquanto a irmã era da mãe. Lembra, na página 32? Pois é. Essa ligação mais estreita com o pai fora muito preciosa para ele. Agora sabia que Maria era chamada a mãe de Deus. Assim, todas as crianças vinham de mulheres e o que a babá lhe dissera tornou-se insustentável. De mais a mais, como resultado do que lhe contaram, ficou confuso acerca de quem verdadeiramente era o pai de Cristo. Inclinava-se a pensar que era José, pois soube que ele e Maria sempre viveram juntos, mas a babá disse que José era apenas como um pai e que o verdadeiro pai era Deus. Nada conseguia concluir daí. Compreendia apenas isso. Se era uma questão absolutamente discutível, então a relação entre pai e filho não poderia ser tão íntima como sempre imaginara que fosse. O menino tinha uma certa suspeita dos sentimentos ambivalentes em relação ao pai, que são um fator subjacente a todas as religiões. E atacava a religião por causa do afrouxamento implícito nessa relação entre pai e filho. Naturalmente, em breve, a sua oposição deixou de assumir a forma de dúvida quanto à verdade da doutrina e, em vez disso, voltou-se diretamente contra a figura de Deus. Deus tratara o filho áspera e cruelmente, mas não era melhor em relação aos homens. Sacrificara o próprio filho e ordenara a Abraão que fizesse o mesmo. Começou a temer Deus. Se ele era Cristo, então seu pai era Deus. Mas o Deus que a religião lhe impunha não era um verdadeiro substituto para o pai que a amara
e que não desejava lhe fosse roubado. O amor por esse pai deu-lhe agudeza crítica. Resistia a Deus com a finalidade de conseguir agarrar seu pai. E, ao agir assim, estava, na verdade, defendendo o velho pai contra o novo. Estava diante da parte penosa do processo de desligar-se do pai. O antigo amor pelo pai, que se tornara manifesto no primeiro período, era, portanto, a fonte de sua energia na luta contra Deus e da sua agudeza ao criticar a religião. Por outro lado, porém, essa hostilidade para com o novo Deus não era tampouco uma reação original. Tivera o protótipo num impulso hostil contra o pai, que passara a existir sob a influência do sonho de ansiedade, e era, no fundo, apenas uma revivescência desse impulso. As duas correntes opostas de sentimento que iriam governar a totalidade de sua vida posterior encontraram-se aqui na luta ambivalente contra a questão religiosa. Seguiu-se, além do mais, que o que essa luta produziu em forma de sintomas, as ideias blasfemadoras, a compulsão que o dominava em pensar, entre aspas, Deus, travessão, merda, vírgula, Deus, travessão, porco, fecha parênteses, foram genuínos produtos de conspiração, como veremos na análise dessa ideia em conexão com seu erotismo anal. Alguns outros sintomas obsessivos de natureza menos típica apontam com igual certeza para o pai, mostrando ao mesmo tempo a ligação entre a neurose obsessiva e as ocorrências anteriores. Essa fase de porcaria, de fezes e tal, está ligada a um período mais agressivo da fase anal, que tem mais a ver com a neurose obsessiva, tá? Bom, um ritual, uma parte do ritual piedoso por meio do qual expiava eventualmente as suas blasfêmias era respirar de maneira cerimoniosa em determinadas condições. Cada vez que fazia o sinal da cruz, obrigava-se a inspirar profundamente e a expirar energicamente. Na língua do seu país, respiração e espírito são a mesma palavra, de modo que foi aí que entrou o Espírito Santo. Era obrigado a inspirar o Espírito Santo ou a expirar os maus espíritos sobre os quais ouvira ou lera. Esses sintomas, como sabemos, desenvolveram-se depois dos 6 anos, quando já sabia ler. Atribuía também a esses espíritos os pensamentos blasfemos pelos quais tinha que infligir a si mesmo tão pesadas penitências. Era também, contudo, obrigado a expirar quando via mendigos ou aleijados, ou pessoas feias, velhas ou de aparência miserável, mas não conseguia pensar numa forma de ligar essa obsessão com os espíritos. O único motivo que podia dar a si mesmo era o de que agia assim para não ficar como essas pessoas. Finalmente, em conexão com o sonho, a análise trouxe à tona a informação de que o ato de expirar diante da visão de pessoas aparentemente dignas de dó só começara após os 6 anos e relacionava-se com o pai. Não via seu pai há muitos meses, quando um dia sua mãe disse que ia levar as crianças à cidade e mostrar-lhes algo que muito lhes agradaria. Levou-os então a um sanatório e eles viram o pai outra vez. Parecia doente, o menino sentiu muita pena dele. O pai era, assim, o protótipo de todos os aleijados, mendigos e gente miserável, em cuja presença era obrigado a expirar. Tal como o pai é o protótipo dos demônios que as pessoas veem
quando em estado de ansiedade, e das caricaturas desenhadas para escarnecer de alguém. Saberemos adiante, na página 111, que essa atitude de compaixão era derivada de um determinado detalhe da cena primária. Detalhe que só se tornou operativo na neurose obsessiva. Desse modo, sua determinação de não ficar com os aleijados, motivo pelo qual expirava na presença desses, tá para fora, era a antiga identificação com o pai transformada em negativo. Mas ao fazê-lo, estava também imitando o pai no sentido positivo, pois a respiração pesada era uma imitação do ruído que ouvira vindo do pai durante a relação sexual, presumindo a realidade da cena primária, né? Que o Freud ele disse que ele não tinha certeza, lembra? Outra vez. Derivara o Espírito Santo dessa manifestação de excitação sensual masculina. A repressão havia, o recalque, na verdade, convertido essa respiração no mau espírito, não, é a repressão mesmo, o qual havia também uma outra genealogia, ou seja, a malária da página 53, de que estava sofrendo por ocasião da cena primária. A gente aqui para poder senão fica muito grande. Uma parte do que o Freud está aqui descrevendo, desses efeitos sobre as informações da religião na formação católica da criança, a gente encontra na clínica crianças que foram criadas na religião católica quando eram crianças. Elas relatam isso adultas, mas pelo menos eu não trato de criança, não sei. Mas elas relatam de experiências, dessas culpas, dessas confusões, dessas atrapalhações, e dessas atrapalhações com a Santíssima Trindade e essas construções de como é que é pai e não é pai. Isso aí, o Freud era judeu, não sabia, mas isso dentro das meninas católicas também acontece, como certas culpas, por exemplo, de jogar fora o pãozinho do recreio. Então tem muita criança, mulher já adulta, que lembra de uma época que beijava o pão para poder jogar fora, porque senão era um pecado jogar fora um pão e coisas assim. E essas pessoas estão vivas ainda, fazem análise ainda, pessoas de uma geração que pelo menos vivenciaram uma igreja católica muito, às vezes, culpadora ou repressora, ou mesmo que o colégio fosse mais liberal, as freiras fossem liberais, ou, de qualquer maneira, a maneira como era interpretado por essas crianças, ou porque umas encontravam com as outras, que vinham de famílias mais rigorosas, acontecia certos fenômenos assim, independente de ser menino ou menina. Aparece isso nas meninas também. E isso não é exatamente uma neurose obsessiva das meninas. É uma confusão nesse início de aprendizagem da religião católica. Tá? Não sei com relação às crianças protestantes, embora o Jung faça queixas homéricas, mas eu não sei porque a minha experiência com protestantes é pequena na clínica. Na vida normal, eu frequentei igrejas, mas na adolescência, porque as amigas me levavam, vamos lá, não sei o que, era muito animadinho. Então, os metodistas, as Assembleias de Deus, tinha concurso de Bíblia, não sei o que, então eu não me lembro dessas situações sendo relatadas. Mas em clínica, as poucas pessoas protestantes que eu tratei não me contam dessas coisas, essa coisa assim, mais assim, eu vi na Igreja Católica, inclusive grega, eu tratei de grego.
essa confusão assim de compreender a Santíssima Trindade ou outras questões, tanto com mulher como com homem, independente da estrutura, se obsessiva, se histérica. É uma fase complexa dessa véspera de chegar à primeira comunhão, de entender. Aí eles passaram depois da primeira comunhão para mais tarde, estimularam a crisma e tal. Mas tem uma geração inteira que ainda faz análise e que relata essas coisas, tá bom?